Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e esse é um vídeo de crítica do filme The Batman, de Matthew Reeves, que teve a pré-estreia ontem. Eu estava lá na telona assistindo, esse filme aí que eu tinha grandes expectativas. Era um filme que eu estava bem ansioso para ver por conta das várias notícias que tiveram, de que seria um filme diferente de tudo que já havia sido feito, com um caráter mais detetivesco, que seguia alguns quadrinhos, como Batman Ego, do Darwin Cook, Longo Dia das Bruxas, que é um dos maiores clássicos do Homem-Morcego, do Jeff Loeb e Tim Sale. Então criou realmente uma grande expectativa, até por conta da direção do Matthew Reeves, que é um diretor mais autoral, Ele não é aquele cara que simplesmente vai fazer um filme genérico, sem falar também do protagonista, Robert Pattinson, da saga Crepúsculo. Eu lembro muito bem que quando anunciaram ele como o Batman, a galera chiou, brigou, causou ali nas redes sociais, mas eu já vinha acompanhando a carreira do Robert Pattinson, que estava evoluindo e muito como ator. O cara fez grandes filmes, inclusive O Farol, que ele faz uma parceria com William Dafoe, e os dois simplesmente arrebentam na atuação. Então eu não tinha nenhuma preocupação na atuação do Robert Pattinson como Bruce Wayne / Batman. Bom galera, aqui eu vou falar primeiro dos pontos positivos e depois dos pontos negativos. Esse vídeo não vai conter spoilers. Talvez mais pro final eu aborde algumas questões, mas serei mais genérico e eu vou avisar vocês, tá? Não vou entrar em meandros do filme para não estragar a surpresa para ninguém. Bom, nós temos vários pontos positivos nesse filme, eu gostei bastante, são 3 horas que passam assim tranquilamente e sempre num equilíbrio. Não é um filme de altos e baixos, ele sempre se mantém numa constante de tensão, de mistério, aquele thriller policial, investigativo, com momentos de ação, momentos de drama, tem até um tom de humor mais leve e irônico, mas nada que tire gargalhadas do público ou qualquer coisa nesse sentido. Tudo num timing bem encaixado dentro da trama. Nesse filme também nós temos personagens coadjuvantes de peso que conseguem aí deixar esse filme ainda mais sólido. Por exemplo, a Zoe Kravitz está sensacional como Mulher Gato. Ela é uma mulher linda, ela tem um olhar sensual, um corpo esguio, que dá todo aquele charme da Mulher Gato, aquela movimentação, e ela também tem uma parceria bem grande com o Batman. Temos também o James Gordon, que na minha opinião é o melhor Gordon de todas as adaptações já feitas em relação ao Homem-Morcego. Ele tem uma verdadeira parceria com o Batman, um confia no outro e é tudo muito orgânico, tudo faz sentido em relação a essa parceria. Tem outros personagens como o Carmine Falcone, que está muito bem dentro da trama, o Colin Farrell como o Pinguim, nem parece que é ele, e tem uma cara de vilão, de cara escroto, sabe? Ele conseguiu assim encarnar muito bem o Pinguim que a gente conhece aí dos quadrinhos. Temos outros personagens, como o próprio Charada, que eu achei bem bacana, a forma que ele é apresentado dentro do filme, como ele é desenvolvido. Gotham também, sempre com aquele clima sombrio, soturno, com chuvas, uma cidade até um pouco claustrofóbica. Tudo nesse ambiente traz um caráter até mais noir moderno, se é que existe isso, mas eu realmente senti algo nesses termos, dentro de uma história trabalhada aí num esquema de detetive, de resolução de um crime. E nessa trama nós temos mortes de autoridades importantes na cidade de Gotham. E quem está por trás desses assassinatos, e aí não é nenhum spoiler, é o Charada. Ele aparenta ser um cara muito inteligente, que vai deixando pistas na forma de charadas, direcionadas ao Homem-Morcego. Nós temos aí realmente uma construção de trama que vai evoluindo, vai deixando o público curioso, o público tenso, e com Batman com um olhar muito investigativo, aquele olhar clínico, ele é muito observador. Eu gostei inclusive de algumas tecnologias que ele passa a usar nesse filme aí, até para poder rever o que ele viu, não vou entrar em detalhes, mas eu achei realmente bem interessante. Então nós temos ali uma construção de thriller policial que lembra os bons filmes do gênero,
realmente o Matthew Reeves ali na direção, a fotografia do filme bem pesada em alguns momentos, funcionam realmente muito bem. E tem até uma pegadinha meio Jogos Mortais dentro desse filme aí, The Batman, que eu achei bem interessante. Em relação à atuação do Robert Pattinson como Bruce Wayne e Batman, se não for o melhor Bruce Wayne e Batman já adaptado, sem dúvida é um dos melhores. Eu gostei bastante do tom que ele emprega no personagem. Ele tem um olhar mais carrancudo, fechado, sempre olhando de baixo para cima. Você sente uma angústia, uma raiva anterior que ele libera com bastante violência. Aparentemente ele não mata, né? Mas, porra, ele deixa o cara num estado meio deplorável ali, de tanta pancada. Ele é muito bruto, bem violento. E isso talvez se deva à inexperiência do personagem. Afinal, ele atua como um vigilante ali em Gotham City há cerca de 2 anos, mais ou menos. Então, até o físico dele, que é mais magro, não é aquele cara mais brutamonte, como, por exemplo, o Ben Affleck, né? Que estava bombadão no filme, ele é também mais esguio. Então eu acho que isso é tudo muito condizente, né, com um jovem Batman, um cara que ainda está aprendendo, que comete erros, equívocos. Então eu gostei bastante, né, tanto da atuação dele como Batman e como Bruce Wayne. Ele não é um cara que frequenta festas, Ele não é um cara que frequenta festas, que banca o playboy, o cara irresponsável ou qualquer coisa nesse sentido. Ele é realmente bem recluso. Então eu acho que funcionou muito bem aí para um Batman em início de carreira. Aliás, esse é o filme em que o Batman realmente é o protagonista. Se você pegar outros filmes do Homem-Morcego, não que ele seja exatamente um coadjuvante, às vezes até é, mas basicamente nós temos um foco muito grande no vilão, né? Então ali tem um coprotagonismo do Batman com a sua galeria de vilões. Aqui não, o foco é totalmente no Homem-Morcego. Além disso, a trilha sonora desse filme, meus amigos, está muito da hora. Nós temos Something in the Way do Nirvana num momento mais deprê. Então você tem a passagem, né, da trilha sonora conforme as cenas de forma muito bem encaixada, criando todo um ritmo para esse filme. Realmente, galera, funciona tudo muito bem. Então, basicamente, nesse filme nós vamos ter essa pegada de detetive, né, a questão pessoal do Bruce Wayne com a sua família e alguns momentos de ação. Mas ele tem, obviamente, um caráter muito mais detetivesco do que aventura de super-heróis. Agora vamos aos aspectos negativos do filme, que felizmente são poucos. Algumas coisas acabaram me incomodando porque esse filme ele quer trazer algo mais pé no chão, algo mais realista, se é que a gente pode chamar dessa forma. Então tem algumas cenas em que nós temos Robert Pattinson como Bruce Wayne e segundos depois ele já está trajado de Batman, né? Como se ele colocasse a armadura a lá Tony Stark, né? Aperta um botãozinho, tudo vai se encaixando e ele está prontinho. Mas é algo que dá para relevar, afinal estamos falando de uma adaptação de um quadrinho, não é algo que, meu Deus do céu, acabou com o filme nem nada nesse sentido. Outro aspecto que eu acabei me incomodando, e aí eu já considero um incômodo maior, é que nós temos uma espécie de legado, né? Em que o Batman utiliza, inclusive, desse legado para se motivacionar em relação ao combate ao crime. A partir do momento que você mancha ou que você corrompe esse legado, me parece que essa motivação, até esse trauma do Batman, ele acaba perdendo intensidade, perdendo força. Eu não posso ficar entrando em detalhes, senão eu vou acabar dando spoilers, mas eu achei que isso um tanto problemático dentro do filme, porque pode fazer com que o Batman já não tenha a mesma gana, né, a mesma obsessão em relação ao combate ao crime. Porque nos quadrinhos, pelo menos, a maior motivação dele é o tal do legado, né? Então fica complicado quando você mancha
encaixa isso daí dentro do filme. Outro ponto negativo, pelo menos na minha opinião, é em relação às charadas do Charada. Algumas delas são um tanto genéricas, eu diria. E o que eu quero falar com isso? Eu gosto em filmes de investigação, né, que você tem ali um ar detetivesco, onde o espectador, junto dos personagens que estão investigando, conseguem desvendar através de uma lógica que você consegue absorver e acompanhar quando você fala: putz, grande sacada, então é isso, sabe? Quando você tem, né, essa brincadeira com o próprio telespectador. Ali no filme tem algumas coisas meio genéricas, por exemplo, aquelas palavras e letras criptografadas, e aí eles iam desvendando e falar: não, põe aqui, não seguia exatamente uma lógica ou algo claro para o espectador. Eu gosto de desvendar junto com os personagens, mas também não é algo assim que vai comprometer a história, até porque em vários momentos eles fazem esse jogo, né, de desvendar junto com o público de uma forma um pouco mais lógica ali. E por fim, galera, não tem como não comparar, né, com a trilogia Nolan, né? A galera sempre tá falando: oh meu Deus, qual que é o melhor filme do Batman de todos os tempos? Fernando, o que você achou? É o melhor filme já feito do Batman? Na minha opinião, não. É melhor do que o primeiro e do que o último filme da trilogia Nolan, mas para mim não supera Cavaleiro das Trevas. E aqui eu vou dar a minha opinião, né, do porquê que eu acho que Cavaleiro das Trevas ainda está num patamar acima. Primeiramente, se deve ao ritmo do filme. Eu gosto bastante do Cavaleiro das Trevas porque ele tem aquela pegada de fogo contra fogo, né, que é estrelado pelo Robert De Niro e Al Pacino. É um dos filmes mais sensacionais de guerra urbana que eu já vi. Foda demais mesmo. Então é um filme que consegue trazer os quadrinhos, e não que o The Batman não traz, mas ele traz os quadrinhos num sentido de mais ação, né, de aventura, mas com um caráter bem sombrio dentro da trama. Sem falar que nós temos ali momentos muito marcantes dentro do filme Cavaleiro das Trevas e uma atuação digna de Oscar, que efetivamente aconteceu, que foi o Coringa do Heath Ledger, né? Então você tem várias lembranças, né, marcantes do filme Cavaleiro das Trevas. Já no filme The Batman, você não tem exatamente isso, não tem nada que você fale: nossa, isso aqui me levantou da cadeira, sabe? Falta talvez um punch maior em The Batman se compararmos, por exemplo, com o Cavaleiro das Trevas. Eu sei, são propostas diferentes. E aí eu estou dando a minha opinião de que me agrada mais o ritmo empregado em Cavaleiro das Trevas do que no filme The Batman, né? Você tem ali Heath Ledger, os Duas Caras, ambos muito bem dentro do filme, ainda que o Batman, né, ele fica um pouco mais escanteado, até porque o Coringa rouba toda a cena, tá simplesmente genial, né? Em The Batman, o protagonismo é no Batman, o Robert Pattinson manda muito bem, mas, na minha opinião, ainda falta algo que venha à memória, né, do espectador, coisa que nesse filme particularmente eu acho que não tem. Então, na minha opinião ainda, Cavaleiro das Trevas é a melhor adaptação cinematográfica do Homem-Morcego. Bom, então basicamente é isso daí, galera. O que vocês acharam desse filme? Se é que vocês já assistiram, coloque aí nos comentários. Eu gostei bastante e sem dúvida é um dos melhores filmes de super-heróis já adaptado para as telonas, beleza? Um abraço para todos vocês e fui!